Salve, salve galera, trazendo mais um episódio do projeto Viver de Trade, começando do zero até conseguir viver de mercado financeiro. Se você caiu de paraquedas até aqui, hoje eu vou mostrar para vocês o fechamento do meu primeiro mês do projeto. Eu comecei esse projeto em janeiro de 2024, dia 5 para ser exato, com R$ 782 na conta e com o objetivo de transformar esses R$ 782 operando ao vivo com os meus alunos e o pessoal do Grupo Free durante um ano, até esse valor chegar, minha meta ambiciosa, chegar a 70 a 100 mil reais de capital. Eu fechei o primeiro mês e hoje a gente vai aprender a diferença que separa os bons traders profissionais dos perdedores do mercado. Então você vai entender hoje o que é que te separa do sucesso e o que te impede de virar a chave e começar a ganhar dinheiro com o mercado financeiro. Vamos começar aqui avaliando as métricas da nossa estratégia. Então o primeiro passo aqui que todo trade faz é abrir o relatório de performance dele e analisar e estudar. E hoje eu vou tentar passar um pouco desse conhecimento para vocês. Então a gente vai pegar aqui, vai abrir aqui desde que a gente começou, dia 5 de 1 de 2024, até o dia 8, que foi o fechamento aqui do nosso mês, da nossa estratégia aqui, do nosso operacional. Então eu comecei, pessoal, com R$ 782 lá no dia 5, em nenhum momento eu fiquei negativo, e eu cheguei aqui a um lucro de R$ 889 no dia 8 de fevereiro, com 111 operações e uma taxa de acerto de 54%. Então, basicamente, operando isso com um contrato no mini dólar e um contrato no mini índice. As estratégias foram pré-definidas e eu fiz o meu planejamento. Meu planejamento inicial era fechar o primeiro mês com um capital de R$ 1.200, pelo menos. Está lá no primeiro vídeo do projeto que eu soltei lá em janeiro. Então, se a gente fizer aqui R$ 782 mais 889, a gente vai ter aqui um capital bruto, um ganho bruto de R$ 1.671. Então passei da minha meta no primeiro mês de operações e consegui atingir o que eu estava buscando. Então agora a gente vai analisar as métricas aqui do nosso operacional. Então operar no mercado financeiro e fazer trade não é só você sentar a bunda na cadeira às 9 da manhã, operar uma estratégia, tentar bater a meta e depois sair e não fazer mais nada. Um trader, ele passa muito mais tempo analisando o que ele fez do que de fato operando. Então o que é que a gente vai analisar aqui hoje? Vamos analisar aqui alguns fatores. Eu criei uma planilha aqui para me poder analisar os meus resultados. Então aqui a gente tem registrado todas as operações que eu fiz e a estratégia que eu executei durante esse período aí de um mês. Então comecei aqui dia 5, tem a estratégia que eu operei, se eu tive gain ou loss, e aqui tem a tipificação da entrada. Então N1 são as entradas que eu fiz no dólar e N2 são as entradas que eu fiz no índice, para a gente poder, depois que fechar um trimestre, poder avaliar qual que foi a estratégia responsável por gerar mais lucro, qual foi a estratégia que menos teve eficiência, o índice ou o dólar deu mais lucro. Então a gente vai avaliar e ponderar isso depois do fechamento do primeiro trimestre do projeto. Então se eu quero fazer isso eu preciso já começar a coletar esses dados agora. Então aqui basicamente a gente já tem todas as operações quantificadas aqui nessa planilha. Então a planilha é bem simples, o objetivo aqui é só quantificar as operações. Então vindo para cá agora, a gente vai ter o nosso lucro bruto. Então o nosso lucro bruto que a gente teve aqui foi R$ 889. É exatamente como está no meu relatório aqui do Profit. Então para vocês verem que eu quantifiquei exatamente igual está aqui. Então, taxa de acerto, a gente tem aqui 57%, teve uma pequena variação aqui no registro da planilha, eu vou verificar depois o que aconteceu, mas está bem próximo aí do resultado. Então, a gente teve aí 54%, 57%, a gente teve um fator lucro aqui que a minha planilha já registra de 1,33, então a gente tem o nosso lucro bruto aqui, o prejuízo bruto, e lá no Profit a gente tem exatamente igual aqui o nosso fator lucro de 1,33. Então, às vezes você vai pensar, cara, mas o Profit já tem isso. Mas aqui a gente consegue coletar esses dados e começar a fazer uma planilha de banda de volatilidade do fator lucro para a gente poder avaliar se a estratégia está performando bem ou mal. Eu vou esperar fechar o mês de fevereiro para me criar essa planilha, mas eu já vou estar com esses dados computados aqui nessa planilha principal. O segundo ponto, aqui é a evolução do meu capital por operação. Então, eu tenho aqui toda a evolução do meu capital aqui desde que eu comecei a operar até o resultado final do fechamento do mês. E a gente tem isso quantificado. Para que isso aqui vai servir? Isso aqui vai servir para a gente poder calcular o nosso drawdown de rebaixamento absoluto em relação ao capital
Então, ou seja, a vez que eu menos fiquei negativo aqui na minha conta em relação aos R$ 782 que eu depositei na conta foi R$ 6. Então, basicamente, desde que eu comecei, em relação ao capital inicial, eu só fiquei negativo R$ 6. Para que serve essa informação aqui, pessoal? Essa informação aqui serve para a gente poder avaliar quanto que a gente teve de rebaixamento sobre o capital inicial, que é uma forma da gente calcular também o valor do drawdown, do risco que a gente está correndo, e a gente ajustar esse risco. Então serve para isso. Essa é uma métrica que é muito importante você ter ela quantificada e uma planilha de estatística disso. Geralmente o Profit não recolhe essas informações. Aqui a gente tem o saldo por rebaixamento absoluto do pico de lucro. Então, o maior rebaixamento que eu tive aqui foi de R$ 425 em relação aqui a minha estratégia. Então, ou seja, após ter lucro, o que aconteceu foi o quê? Que no meu pico de lucro, eu tive um rebaixamento do meu capital aqui durante as minhas operações. Então, durante aqui esse período de lucro aqui do projeto, mais ou menos aqui eu tive um rebaixamento de capital que foi mais ou menos na casa dos R$ 425. Então, eu já estava com lucro e aí eu só tive o rebaixamento desse lucro aqui. Então, somando toda a média de rebaixamento de lucro aqui da minha estratégia, eu fiquei nessa média ponderada de R$ 425. Então, eu peguei todos os drawdowns que eu tive aqui e a gente subtraiu pela média aqui dos drawdowns e a gente chegou àquela média ali de R$ 425. Segundo ponto que a gente teve aqui para a gente avaliar. Então, com isso aqui eu já sei que até o momento o pior drawdown que eu posso correr operando essa estratégia é R$ 425. Então, basicamente, eu já estou com um bom resultado aqui. Então, meu fator recuperação está em 2,24. Então, estamos com um fator recuperação bom. E a gente tem uma expectativa matemática aqui de R$ 889. Então, tudo isso aqui foi calculado. Isso quer dizer que na minha expectativa matemática das operações que eu estou fazendo, a cada 111 operações que eu faço, foi a quantidade de operações que eu fiz, eu tenho uma expectativa matemática de gerar de lucro R$ 889. Então, já tenho isso aqui quantificado. E aqui agora eu tenho a informação mais importante da minha planilha, que é quantificar o carration dela. Então, dos meus resultados, eu preciso quantificar o carration. E o que é o carration? O carration é uma métrica onde a gente vai avaliar a relação que o portfólio teve de estratégias em gerar retorno em relação à volatilidade dele. Então, basicamente, a gente vai estar avaliando como o desempenho da estratégia se comportou, o resultado dela e isso em relação à volatilidade. Então a gente vai buscar estratégias que batem o benchmark dela. O que é uma estratégia que bate o benchmark? É a estratégia que performa melhor que o dólar no período apurado. Então se eu tivesse só comprado o dólar, meu desempenho teria sido melhor do que operar essas estratégias. Isso é comparar um benchmark. Então, se você vai operar o dólar e especular em cima dele, o seu benchmark tem que ser melhor do que o desempenho do dólar no mesmo período. Então, isso é uma forma de avaliar um benchmark. E o carration ele serve para avaliar isso e avaliar também a evolução da estratégia e a capacidade dela de gerar retorno financeiro e a volatilidade da forma como ela traz retorno financeiro para você. Então, é melhor operar estratégias que têm bons retornos financeiros, mas que não tem tanta volatilidade na taxa de performance, na curva de performance dela. Então, por exemplo, você não quer operar uma estratégia que você começa ali com R$ 1.000, ganha 3.000, daqui a pouco você volta para 1.500, aí sobe para 4.500, cai para 3.000, aí você sobe para 6.000, cai para 2.000, aí depois sobe para 5 e assim por diante. Então você percebeu que tem uma volatilidade muito grande entre os resultados? Você tem que buscar estratégias que tenham volatilidade suavizada. Ou seja, você sai de R$ 1.000, vai para 3, cai ali para 2.300, vai para 4, cai para 3.500, vai para 5, cai para 4.200, então ela vai fazendo topos e fundos na curva de volatilidade dela. E para a gente avaliar isso aqui no carration, a gente vai avaliar a métrica da seguinte forma. Tem um Reels no meu Instagram explicando como se calcula o carration, explicando a fórmula dele. Depois eu vou fazer uma aula completa explicando como avaliar essa métrica e como calcular e qual que é a diferença entre a métrica de 96 e a de 2003. Então, no carration de 96, eu tive uma performance aqui no projeto Viver de Trade de 1,49. Então, na métrica do carration, se você tem um resultado acima de 1, entre 1 e 1,5, é um resultado muito bom. Então, você está tendo um excelente portfólio de estratégias. Qualquer valor acima de 1 é muito bom, mas eu gosto de separar a métrica da seguinte forma. Entre 1 e 1,5 é excelente. Acima de 2
poucas estratégias conseguem performar e se manter dentro dessa métrica. Então, entre 1,5 e 1 é onde a maioria das estratégias estão. E entre 1 e 2, geralmente a estratégia está vivendo um bom momento. E acima de 2 é só momentos muito específicos. Uma estratégia que tem um carry ratio abaixo de 1 significa que o resultado dela é ruim e que a performance dela está sendo ruim. Então você deve parar, reavaliar a estratégia e começar a utilizar novos parâmetros ou até, quem sabe, abandonar essa estratégia. Então é muito importante analisar essa curva de carry ratio das suas estratégias. E isso aqui é muito importante de se analisar. Eu vou fazer uma aula só explicando sobre isso. E o carry ratio aqui 2003 da minha estratégia, ele ficou aqui em 0,17. Então vamos lá, para a gente interpretar a versão carry ratio 2003, a gente precisa compreender o seguinte: carry ratio 2003 abaixo, razão K, abaixo de 0,60 é ruim. A estratégia não está performando bem e você tem que reavaliar as métricas dela. Estratégia com carry ratio acima de 0,60. Aí a estratégia está performando bem até 1. Bateu 0,10, é uma estratégia que está performando muito bem. E carry ratio acima de 0,10, a sua estratégia está em um bom momento, está vivendo um ótimo momento, mas a longo prazo tende a voltar para a base ali do 0,10 até o 0,60. Mais ou menos ela fica ali oscilando dentro dessa banda de volatilidade. Então, enquanto a gente manter a nossa estratégia em cima de 1 no carry ratio 96 e acima de 0,60 no 2003, significa que a gente está tendo bons resultados e que os nossos estudos, nossos esforços para fazer o carry ratio dar certo e as operações darem certo e a gente ter retorno financeiro, estão fluindo bem. Então, basicamente, pessoal, um trader profissional, ele analisa essas métricas e outras. Então, eu estou agora começando o projeto, então tem só um mês, então aqui são as métricas principais que você tem que avaliar. Que é o quê? Expectativa matemática da estratégia, que eu comentei ali que a cada 100 trades feitos, a gente tem aí um retorno de R$ 889. Depois eu vou fazer uma aula só explicando como calcula isso aqui. E basicamente, tem um Reels no meu Instagram falando sobre isso. Falei um pouco aqui sobre o carry ratio. Tem um Reels também falando sobre isso, mas eu vou fazer uma aula gratuita explicando. E falei sobre a banda de volatilidade ali do Drawdown. Então, a gente tem essas informações aqui que são mais relevantes. E você, como trader, tem a obrigação de rever essas estratégias aqui e rever esses parâmetros a cada 15, 30 dias. Você tem que alimentar uma planilha dessa todos os dias e rever esses parâmetros a cada 15, 30 dias. Então está aqui meu resultado de um mês de operações. Vou trocar a conta aqui para vocês verem que não é conta fake. Então está aí, conta real, gráfico de operações aqui e também aqui gráfico do desempenho aqui, do relatório de desempenho. Outro ponto importante, vamos avaliar aqui quais foram as nossas receitas. Receita no dólar, quanto que eu ganhei no dólar operando essa estratégia? R$ 370 foi de lucro do dólar, ou seja, mais ou menos 40% de resultado no dólar. E no índice, nesse meio tempo, eu tive um lucro aqui de R$ 519. Então o índice performou melhor do que o dólar. Então, para surpresa de alguns alunos, né? Tem muito aluno aí mentorado que está achando que é o dólar que está performando melhor do que o índice, porque o índice a gente passou por um drawdown na estratégia que tomou ali uns 2, 3 dias de loss. Mas na verdade o índice está com performance melhor do que o dólar. Então é muito importante você estar avaliando isso aqui também. Quem está sendo responsável pela distribuição de lucro? Então no momento a gente está aí uns 60-40 para o índice 60 e dólar 40% na distribuição de lucro da nossa estratégia. Então basicamente é isso. Eu queria apresentar esses conceitos de introdução para vocês. Deu uma explicação muito importante ali sobre avaliar as métricas do carry ratio, e eu espero que você se sinta interessado em começar a avaliar essas métricas dos seus resultados também. Começar a planilhar, começar a manter essa planilha aí de atualização. Eu vou pegar essa planilha aqui e vou disponibilizar nos grupos para quem tiver interesse em começar a quantificar os seus resultados e avaliar a sua performance. Então basicamente é isso. Vamos estar fazendo uma série de aulas falando sobre carry ratio e mecânicas aí que a gente usa para avaliar as nossas performances. E vocês estão aprendendo aí carry ratio, que é um conceito que só quem é MBA em finanças usa, né? Gestores usam isso aqui para avaliar portfólios das estratégias dos fundos. E a gente aqui como day trader, como pessoa física, tem que analisar essas coisas. Então se você está pensando em avaliar uma estratégia para você começar a operar, você precisa saber sobre carry ratio. Então tamo junto, só o começo. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.